Banco do Brasil Seguridade fez um anúncio de dividendos, ou melhor, o anúncio da proposta de novos dividendos e o valor gira em torno de R$ 1,94 por ação. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, então aqui está o fato relevante do comunicado que mostra que o Conselho de Administração aprovou o montante de 3.770 bilhões a ser distribuídos aos seus acionistas sob a forma de dividendos. Isso referente ao lucro líquido do primeiro trimestre. Então, com essa proposta, o mercado entende que o primeiro semestre foi muito bom e que o segundo trimestre de 2025, muito provavelmente, foi bem positivo. Então, lá por volta do dia 4 de agosto, a gente vai ter o dividendo divulgado e certamente a data com. Isso junto com a divulgação dos resultados do segundo trimestre. E outro ponto que vale muito a pena destacar é que recentemente foi encerrado o programa de recompra e a BB Seguridade conseguiu adquirir 55.591.700 ações da própria empresa, ou seja, o papel estava tão descontado que a própria BB Seguridade achou que era o melhor investimento a ser feito no momento. E todas essas ações multiplicadas pelo preço médio de aquisição, que foi de R$ 32,20, geram um yield camuflado aqui de aproximadamente 2,44% na cotação atual. Ou seja, esse dinheiro todo que poderia ter sido distribuído em forma de dividendos foi, na verdade, utilizado para a recompra de ações e essas ações eventualmente são anuladas na tesouraria, ou seja, se são menos ações para você dividir os dividendos, então quem tinha posição antes vai receber um dividendo maior. Afinal de contas, agora são 55 milhões e meio de ações fora do jogo. Então sobra mais dividendos para a gente. E claro, você acionista de longo prazo se beneficia com 2,44% de yield camuflado. E como já é de costume, muito provavelmente o dividendo será pago até o dia 30 de agosto. Observe que nos últimos 4 anos foi assim. Eles anunciaram no mês de agosto e também pagaram no mesmo mês, sem muita demora. Então você pode observar que aqui em 2023 foi no dia 28, aqui em 2022 foi no dia 29 e aqui no dia 23. E observe o crescimento dos dividendos do mês de agosto. Então é isso que acontece quando a empresa é bem gerida, ela consegue gerar valor para os acionistas no longo prazo. E claro, na média você pega aí um dividendo que está sendo reajustado acima da inflação. Então, nota 10 para a BB Seguridade. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Bem, e no momento em que eu estou gravando esse vídeo, observe que a BB Seguridade está cotada a R$ 36,58, então, sim, a empresa acertou na recompra de ações e conseguiu recomprar um bom número de ações a um preço interessante. E aqui é interessante lembrar que o dividendo da BB Seguridade representa apenas uma porcentagem do lucro. E se ele foi bom e acima do esperado, isso é um grande sinal que os lucros do segundo trimestre serão bons. Então o mercado realmente está animado com esse resultado e apesar do cenário adverso, a empresa tem se saído bem. E observe que dos 7,1 bilhões de dividendos distribuídos nos últimos anúncios, eles representaram 87% do lucro. Então, em 2013, desde o IPO até 2024, a média de payout foi de 88,5% do lucro. Então, observe que nem foi a totalidade dos resultados. Uma parte a empresa pega para reinvestir na própria operação. Isso é muito bom, pois gera um crescimento acima da inflação, é muito positivo. E veja só o seguinte, a BB Seguridade tem essa característica de empresa previdenciária porque ela tem a obrigação de repartir, ou melhor, de repassar para o seu acionista principal quase que a totalidade dos seus lucros. Então, é sempre um reloginho. No mês de fevereiro e agosto, a empresa faz o anúncio e repassa para o Banco do Brasil os dividendos.
E claro, você, como pequeno acionista, se beneficia desse movimento. Então, sem dúvidas, uma baita empresa previdenciária para ter na carteira. E olhando aqui o histórico de preço sobre o lucro, observe que hoje ela está com uma média, e olhando aqui o histórico de preço sobre o lucro, observe que frente à sua média, a BB Seguridade está com um PL bem abaixo do que é de costume. Então, isso também indica que, apesar da empresa estar sendo cotada a R$ 36 e mesmo pagando bons dividendos, o mercado ainda não precificou a empresa como no passado. Então, isso indica que ela, frente ao seu histórico, está bem barata. Na verdade, não está bem barata, mas está por um preço mais do que justo. Uma boa janela de oportunidade para quem queria adquirir a empresa em 2018, 2019, 2015. Então, sem dúvidas, esse indicador fundamentalista agrada muito quem olha. E já na questão do preço sobre o valor patrimonial, observe que a média da empresa foi de 7,41 e hoje ela está em 6,27. Então, um excelente preço sobre valor patrimonial e, mais uma vez, isso mostra que a ação não está tão cara quanto já esteve no passado. E aqui eu trouxe uma matéria que a Genial aborda uma indicação de compra, mas com redução de preço-alvo. Então, o que acontece é o seguinte: você tem que tomar o máximo de cuidado possível para não ficar seguindo cegamente dicas de compra, de venda, seja lá de quem for. Até porque essas corretoras, elas também são donas de meios de comunicação e, inclusive, têm conflito de interesse com alguns youtubers. Então, tome cuidado, porque o que eles mais querem é que você fique comprando, vendendo, girando a sua carteira. E enquanto o seu patrimônio fica menor por conta do giro, elas ganham com taxas e você só leva ferro. Mas eu gostei de algumas coisas aqui e vale a pena mencionar. Bem, eles dizem o seguinte: vemos BB Seguridade como um ativo defensivo em um ambiente de juros elevado. E é verdade, o resultado financeiro da empresa se beneficia muito porque eles recebem os prêmios pagos pelos segurados e deixam esse dinheiro estacionado na renda fixa. Então, sim, eles se beneficiam de um ambiente de juros elevado. Então, após a correção recente, que refletiu em um primeiro TRI mais fraco do que o esperado, a ação passou a ser negociada a múltiplos mais atrativos, como 7,7 vezes o PL e 7,3 vezes o PL, fora um dividend yield estimado de 10,8% em 2025. E aqui eles falam daquela velha especulação sobre preço-alvo, que eu acho uma grande bobagem, até porque ninguém tem bola de cristal para cravar um preço e acertar. Então eles falam aqui que reduziram o preço-alvo de 50 para 47, mas para quem investe sem intenção de vender, isso daqui faz pouca diferença. Na verdade, isso aqui é até ruim, porque imagine que você quer comprar cada vez mais ações e com um preço mais elevado, isso deixa de ser tão interessante. Então aqui mais previsões, como se tivessem bola de cristal, porque eles projetam um ritmo mais moderado em 2026, refletindo a provável queda da Selic. E ninguém tem como adivinhar. Não é porque 2025 e 2024 teve aumento que necessariamente em 2026 vai ter uma redução. É claro, isso é provável, mas não é certo. Muito pelo contrário, tudo pode acontecer, porque nesse país até o passado é incerto. E é sempre muito interessante lembrar vocês que são acionistas de BB Seguros que eles divulgam um informativo mensal no mês de abril. Então lá você consegue acompanhar a questão dos prêmios emitidos por ramo. Isso é muito bacana para acompanhar a empresa. E aqui, como você pode ver, no primeiro TRI, a empresa deixou um lucro gerencial de 2 bi, uma alta de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado, e 1,7 bi foi de resultado operacional e os outros 0,3 foi de resultado financeiro, totalizando 2 bi. Como eu falei, isso daqui é fruto de uma taxa de juros mais elevada, o que ajuda a empresa. E aqui um crescimento sustentável da qualidade da empresa, o que demonstra números muito interessantes, porque a companhia tem agradado mais o cliente e o nível de satisfação tem aumentado cada vez mais com redução no número de reclamações e aumento na quantidade de clientes super protegidos. Então aqui você consegue ver os principais componentes da variação do lucro líquido no primeiro trimestre de 2025. Então veja que em comparação com o primeiro TRI de 2024, a gente teve um crescimento
de 64 milhões e uma variação no resultado financeiro muito positiva de 88 milhões. Então, graças a isso, todo esse crescimento no lucro do primeiro TRI de 2025. Bem, e aqui eu trouxe uma pequena projeção que a gente tinha feito aqui com base nos dados que o mercado estava esperando, e o dividendo bruto projetado, felizmente, foi surpreendido por um dividendo que vai ser ainda maior, porque quando você pega esses 3 bilhões 770 milhões e divide pelo atual número de ações da empresa, que toda a vida foi 2 bilhões, só que agora com a recompra passou a ser um número um pouco menor, então a gente encontra um novo dividendo, então a gente encontra um dividendo de 1,94 por ação. Então basta pegar esse número e multiplicar pelo número de ações que você tem da BB Seguros, que você vai conseguir ter uma prévia do que você vai receber no mês de agosto. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você gostou, por gentileza, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. E não esqueça de ativar o sininho para você seguir recebendo mais vídeos informativos que fazem diferença na sua jornada como investidor. E agora eu recomendo altamente que você assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que talvez você nunca deveria vender uma ação. É um vídeo bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!